com a nossa aula sobre o que é o espiritismo, usando o livro do mesmo nome, né? E aí a gente parou na aula passada, né? A gente fez essa parte aqui na aula passada, então vamos dar uma recapitulada, tá? A pergunta foi: a alma que deixa o corpo pode ver a Deus? E a resposta básica é: só as almas puras podem gozar da presença de Deus. E aí vem a pergunta seguinte: se Deus está em toda parte, por que nem todos os espíritos podem vê-lo? E resumindo a resposta, é porque estão envolvidos numa espécie de nevoeiro que oculta a seus olhos, tá? Que oculta Deus a seus olhos. Pergunta: depois da morte, tem a alma consciência de sua individualidade? Como constata essa individualidade e como podemos constatá-la? E aí ele responde que se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, quer dizer, se você não fosse a mesma pessoa, né, seria a mesma coisa que se você não tivesse existido. Então, se você, depois de morrer, esquece tudo que aconteceu na sua vida, esquece quem você é e tal, e nunca mais vai se lembrar, ou vai se unir a um todo universal, é a mesma coisa que você nunca ter existido, né? De você nunca ter existido. Essa individualidade é mostrada de modo material, por isso é assim que se constata. Como? Porque a gente pensa e age de modo diferente, tá? E aí ele faz a observação e diz que algumas pessoas pensam que não são materialistas porque elas admitem um princípio inteligente universal, como se fosse algo que poderia ser denominado Deus ou a quem se denomina Deus. Entretanto, né, isso não é deixar de ser materialista. Por quê? Porque você admitindo que existe um princípio universal, porém pensando que depois que a gente morre, a gente vai ser absorvido a esse princípio e vai deixar de ser um indivíduo, é a mesma coisa que deixar de existir. Se você deixa de ser quem você deixa de existir. Então, você não tem mais uma individualidade, né? Você não mantém a sua identidade. Então, é a mesma coisa que o materialista pensa, porque isso é desolador, né? Você esquece de quem você ama, você esquece de quem você foi. Então, não deixa de ser materialista, tá? Pensar que existe Deus, porém, você vai ser absorvido a ele, você vai voltar a ele e vai virar uma coisa, né? Que é diferente de quem você é, não deixa de ser algo que assusta muito, né? Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre essas perguntinhas aqui. O gênero de morte influi no estado da alma? E aí a resposta é: o gênero de morte é o tipo de morte, tá? Se você morreu esfaqueado, assassinado, morreu de uma morte natural, morreu de velhice, né? Então aqui, ó, o estado da alma, né? A forma com que a alma vai ficar, vai variar consideravelmente segundo o gênero ou tipo de morte, mas sobretudo, principalmente, segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Então vai depender mais do que você foi durante a vida do que como você morreu, tá? Então, o estado da alma, o estado da sua alma, depois que você sai do corpo, vai depender mais dos seus hábitos do que do tipo de morte. Na morte natural, o desprendimento se opera gradualmente e sem abalo, começando mesmo antes que a vida esteja extinta. Na morte violenta, por suplício, suicídio ou acidente, os laços são partidos bruscamente. O espírito, surpreendido, fica como que tonto com a mudança nele efetuada e não acha explicação para a sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a persuasão em que ele se conserva de não estar morto, podendo essa ilusão durar muitos meses e mesmo muitos anos. Quer dizer que ele ainda acha que ele está no mundo material. Ele não pensa que ele saiu desse mundo material e foi para um mundo espiritual, tá? Neste estado, ele se locomove, né? Vai de um lado para o outro,
julga, ocupar-se dos seus negócios, pensa que ele ainda está trabalhando, né? Que ele ainda está fazendo as coisas que ele fazia antes, como se ainda estivesse no mundo físico. E mostra-se espantado de não lhe responderem quando fala. Então é como se você estivesse naquele sonho, né, que você fala com as pessoas não te ouvem, ou você abre a boca e não sai barulho, ou sai barulho, mas ninguém presta atenção em você. Essa ilusão também se nota fora dos casos de morte violenta, em muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. Quer dizer, o cara foi super materialista, então ele não vai acreditar que ele é um espírito, né? Ele pensa assim, pô, se eu tô vivo agora, eu não morri, porque não existe morte, não existe vida após a morte, né? Então, se eu estou vivo, se eu ainda estou aqui, eu enxergo, eu tenho memórias, eu tenho tudo que eu tinha antes de sair, de morrer, eu não estou morto. Então, ele pensa que continua vivo, tá? E aí, para você se aprofundar nesse assunto, o Kardec sugere para que vejamos o Livro dos Espíritos, na perguntinha 165, a Revista Espírita, de junho de 1858, O Suicida da Samaritana, também na Revista Espírita, de dezembro de 1858, Um Espírito nos Funerais de Seu Corpo, também na Revista Espírita, de julho de 1859, O Zuavo de Magenta, também na Revista Espírita, de dezembro de 1859, Um Espírito que não se acredita morto, também na Revista Espírita, de março de 1863, e François Simon Louvet, do Havre, tá bem? Próxima pergunta. Para onde vai a alma depois de deixar o corpo? E aí a resposta é a seguinte: ela não vai perder-se na imensidade do infinito. Então ela não fica perdida, tá? Como geralmente se supõe. Ela erra no espaço, então ela fica andando pelo espaço e o mais das vezes no meio daqueles que conheceu. E sobretudo que amou, podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas. Então você não vai sumir de perto de quem você gosta, principalmente porque a gente se atrai, né? Os semelhante atrai semelhante. Então você vai estar perto daqueles que você ama, porque você não vai querer sair de perto deles, não faz sentido. Ou você também pode ir para lugares que você deseja, porque você está livre, né? Não tem nada material te impedindo de transponer distâncias. E a gente viaja na velocidade do pensamento, né? Então, gente, olha, ficamos por aqui hoje. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.